Olá, boa noite, tudo bem? Quem for chegando por aí vai me dando um oizinho. Vamos ver se já entrou no ar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o desmame do açúcar. Olá, boa noite. Boa noite, quem for chegando vai me dando um oizinho. Tudo bem? Vamos aguardar aqui mais alguns minutinhos para a gente começar. E aí, pessoas, tudo bem? Quem for entrando vai me dizendo oizinho, de qual que cidade você é. Hoje a gente vai falar um pouco de como você pode fazer o desmame do açúcar. A gente vai ter 5 dicas de como viver com menos açúcar. Não é tão difícil, né, gente? Muitos clientes chegam aqui dizendo que não é possível, mas saem depois de alguma semana dizendo como que o paladar mudou. Olá, para muitos que não me conhecem, eu sou Sheila Tavares, coach de emagrecimento consciente. E aí, essa semana eu decidi, depois de várias e várias perguntas, né? Eu tenho recebido várias mensagens de Sheila, o que que eu faço? Eu não consigo parar de comer açúcar. Um dos meus piores hábitos é comer o açúcar. Principalmente depois do almoço, né? Então, depois do almoço, depois do jantar, ou então depois daquela raiva, né? Aquele estresse do dia a dia. E aí você chega em casa e quer ter uma sensação de bem-estar, quer se sentir melhor, e aí vem aquela vontade de comer. A gente não sabe o quê, e aí fica se perguntando: é isso, não, é aquilo, não, é isso. Então, muitas vezes, isso aí é um indício do vício pelo açúcar. Olá, boa noite. Vamos chegando. A imagem está boa para vocês? Vamos lá. Bom, gente, vamos começar um pouquinho aqui a falar. E eu quero que vocês me dêem a sua opinião. O que que vocês acham? Vamos ver se vocês têm ou não têm o hábito por doce. Se vocês, primeiro, eu já falei, né? Tem hábito de comer depois, um docinho depois do almoço. Começa a comer doce e não sabe parar. Então, se você tem uma barra de chocolate na sua mão, consegue comer só um tabletezinho, um pedacinho, um quadradinho? E aí? Você come doce sem fome? Eu não tô com fome e dá aquela vontade louca de comer doce? Come doce às escondidas? Tem muita gente aí que promete que não vai comer doce e aí acaba fazendo o quê? Come sempre às escondidas. Ou então até come sem saber que está comendo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso hoje. O açúcar que está escondido aí nos embutidos, nos enlatados, a gente vai falar um pouco ainda sobre isso. Seu maior prazer é comer? Tem muitos clientes que me dizem isso. Sheila, mas se eu não comer uma pizza, não comer uma macarronada, o que que vai ser? Meu final de semana, o que que vai acontecer? Você continua comendo doce mesmo estando saciada? Então, almocei bem,
fiz um almoço legal, depois você mesmo assim se sente fome. A gente tem aquela questão do self-service, né? Então a gente almoça ali, faz até uma refeição equilibrada, e aí depois disso o que acontece? Você vai pagar, passa ali no caixa, né? Então sempre tem ali várias balinhas, vários chocolates, a famosa paçoca, né? Tem gente que eu sei que é viciado em paçoca. Então aí agora eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês responderam positivamente para alguma dessas perguntas que eu fiz. Se você respondeu positivamente para alguma dessas perguntas, você sabia que você pode ser um viciado ou uma viciada em açúcar? E aí é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco. Como identificar esse vício? Como que eu posso fazer o desmame do açúcar, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem tirar o açúcar de vez da sua vida. E aí existem várias maneiras. Eu tenho catalogadas 14 maneiras de como você fazer o desmame. Aqui a gente vai falar um pouco hoje de apenas 5. E aí no desafio, que vai começar agora no início de junho, a gente vai entrar a fundo nessa questão do açúcar. Boa noite, boa noite. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Vai me dando um oizinho e vai falando de onde é. Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como fazer o desmame, de como viver com menos açúcar. Quem for chegando vai me dando um oizinho e falando de onde é. Então vamos lá, gente. Como que eu identifico, né? Como que eu identifico se eu estou ou não viciada? Como que eu vou saber se eu estou sendo vítima do açúcar? Agora eu tenho outra pergunta. Me diga aí, você já fez várias e várias dietas, com atividade física, sem atividade física, e achava que estava fazendo tudo certinho e não conseguiu ter resultado? Ou teve resultado e logo depois você acabou engordando novamente? E nesse período todo, você não conseguiu deixar o açúcar? Sempre tinha ou no café, ou depois do almoço ali, um lanchinho. Como é que foi? Me conte aí nos comentários que eu quero saber. Então, eu quero agora que você invista o máximo de atenção para você que está me assistindo agora e para vocês que vão entrar depois. Coloquem muita emoção e muito amor para escutar o que eu vou falar para vocês. Isso pode te ajudar e muito no seu processo de emagrecimento. E aí eu vou dar todo o conteúdo e depois, no final, eu vou responder todas as perguntas que estiverem aqui no comentário. E você que está assistindo depois, você pode voltar aqui, que eu vou responder, fazer questão de responder todos os comentários. Olá, Dete, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, gente. Vai me dando um oizinho aqui, me falando de onde é. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de como esse açúcar reage no seu organismo. Por que a gente não consegue se ver livre dele, né? Então, o primeiro ponto é o quê? É a gente identificar o vício. Então, identificar se consegue ou não ficar sem o vício. Olá, Jo, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, quem já experimentou tentar ficar sem o açúcar por várias situações e não conseguiu? Ficou irritada,
ficou ansiosa, ficou rabugenta, né, como dizem. Isso fora a TPM, porque a TPM a gente sabe que isso aí é basicamente normal, as mulheres ficarem num processo de mais irritação, mais sentimental. Então, isso é para quem já experimentou e não conseguiu ficar sem o açúcar, se sentiu mais ansiosa, se sentiu mais irritada. Muitas clientes me dizem que sentem dor de cabeça, né, nos primeiros dias, e isso é totalmente normal. Você acredita que todos os alimentos que são mais gostosos são aqueles alimentos mais doces, né, com paladar mais doce ou mais gorduroso? Você acredita nisso? Aí eu te pergunto, tem muitas clientes que dizem assim, não, Sheila, mas eu não gosto de doce, né? O meu paladar não é muito adocicado, não. Eu gosto mais do salgado. Aí eu pergunto, qual tipo de doce? Qual o tipo de salgado? Eu gosto de pizza, de massa, de esfirra, de salgado. Gente, o que é isso? É carboidrato. E o carboidrato faz o quê? Ele vira açúcar no nosso organismo. Então, tem muita gente que realmente sim tem o paladar mais adocicado, mas aquela pessoa que muitas vezes tem o paladar mais chegado para o salgado, também pode ser uma pessoa que esteja no vício do açúcar. Não necessariamente pelo açúcar propriamente dito, né? Mas também pode ser uma pessoa que seja diagnosticada como uma pessoa que tem realmente o vício pelo açúcar. E aí, o que isso acarreta no nosso organismo? Boa noite, gente. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho. O que a gente está falando aqui sobre o desmame do açúcar? Como identificar o vício e como você pode também viver com menos açúcar no seu dia a dia. Então, o que acontece com esse consumo excessivo de açúcar? Normalmente, o que acontece? É o pico de insulina. A insulina, ele é um hormônio que ele é como se fosse um transmissor, né? É como se fosse um ônibusinho que vai pegando ali o açúcar e vai transportando ele para poder ser transformado em energia ou então para ser ali guardado se estiver em excesso, né? Se o açúcar estiver em excesso no nosso organismo, ele vai acabar sendo armazenado em forma de gordura. Isso é bem conhecido de todos nós, né? Então, o que acontece com o pico de insulina? O corpo recebe uma alta carga de açúcar e aí ele vai liberar isso em doses de insulina, né? Libera uma superdose de insulina no nosso organismo para que esse açúcar seja absorvido um pouco mais rápido. E aí, quanto mais rápido a gente absorve esse açúcar, mais o corpo vai pedir, Então, o que acontece quando a gente come algo muito doce? Passa pouco tempo, ou com muito açúcar, ou com muito carboidrato de alto índice glicêmico, né? Aí as famosas massa, trigo, batata, tudo isso é absorvido rapidamente pelo organismo. E aí, logo depois, em sequência, você vai perceber que você tem uma fome muito rápida, né? Então, no instalar de dedo, você tem aí você começa a sentir fome novamente. E aí, você vai lá, consome mais açúcar, mais carboidrato, e isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? Então, não tem muito por onde correr. Essa energia... E aí, assim, se você faz atividade física, ok, essa energia pode ser consumida. Se não, com certeza ela vai ser armazenada em forma de gordura. Boa noite, gente. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho aqui. O segundo ponto é identificar o açúcar embutido nos alimentos,
né? Então, principalmente nos alimentos processados. E isso, gente, são qualquer tipo de alimento, porque o açúcar, assim como o sal, ele é um conservante natural. Então, hoje eu fui no supermercado com uma coach para ensiná-la a trabalhar com a questão dos rótulos, ler rótulos, conseguir identificar os vários nomes de açúcar. Boa noite, meninas. Eliane, tudo bem? Vários tipos de açúcar, né? Então, hoje é muito difícil a gente identificar corretamente quais são os açúcares, porque ele tem vários nomes científicos, e hoje eu vou deixar alguns aqui para vocês conseguirem identificar isso mais facilmente. Então, hoje nós temos frangos, conservas, e um dos piores alimentos, né, que eu vejo que tem uma quantidade excessiva de açúcar são as bebidas, né? Tanto, boa noite, Vanúcia, seja bem-vinda. Bebidas, no geral, refrigerantes, sucos, né? Porque hoje a gente não tem um suco 100% da fruta. A gente tem um suco adicionado de água e de açúcar. Então, o primeiro ponto é identificar esses alimentos que têm esse açúcar embutido, né? Então, e hoje já é conhecido que o açúcar, ele é causador, além da obesidade, claro, de várias outras doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, né? E aí aqui eu vou citar para vocês um dos maiores vilões, além das bebidas, né, dos refrigerantes, das bebidas energéticas, que muitos gostam aí de misturar com a bebida alcoólica também, né? As bebidas que são à base de frutas, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a fruta, quando você extrai, gera o suco, ali está concentrado o maior teor de açúcar daquela fruta. Então, inclusive, os sucos 100% fruta, a gente tem que ter um equilíbrio aí no consumo no dia a dia. Evitar sobremesas, as famosas sobremesas, os bolos recheados, sorvetes, biscoitos, né? Esses a gente sabe que eles são carregados de açúcar e tem pouca nutrição, né? Tem poucos alimentos ali, ingredientes que vão trazer nutrientes e vitaminas e minerais para o nosso organismo. Então, é sempre bom evitar, né? Vamos tentar colocar uma fruta inteira, que aí você pode também, a gente pode fazer uma salada de fruta assada, né? Que é uma ótima opção como sobremesa. Além, lógico, do cacau, do chocolate puro, gente. Não vamos aí entrar naqueles chocolates que são aí acostumados a gente vê aí nas prateleiras. Então, o chocolate, por mais que ele seja 50%, e aí a gente vai ter que trabalhar um pouco essa questão dos rótulos, você identificar se naquela barra de chocolate, o que ele tem de ingrediente? O ingrediente dele é massa de cacau e açúcar, ou ele tem leite, ou ele, nos componentes, você nem consegue identificar qual é o cacau, qual é o chocolate que tem nele. Porque tem algumas barras de chocolate que a gente vai olhar os ingredientes, tem mais ou menos assim, né? Um palmo de ingrediente, e nenhum deles é o cacau em si, né? Às vezes é uma aroma de chocolate. Então, muito cuidado com a questão dos rótulos. Eu vou falar bastante disso aqui. Então, a primeira dica aí para dar uma amenizada na carga de açúcar desses alimentos é o quê? Eu vou passar duas dicas aqui, que são duas dicas que a minha nutricionista sempre me deu. Já passei por várias e todas elas acabam me dando essa dica. O ideal é fazer uma boa refeição, né, equilibrada, com legumes, vegetais, uma proteína boa, um carboidrato do bem, e aí você consumir um doce logo depois do almoço, né? Então, cuidado, a refeição tem que ser totalmente balanceada.
Ou então, você consumir o seu doce, o seu docinho lá, a sua sobremesa, acompanhado de fibras, né? Que podem ser castanhas, podem ser oleaginosas, podem ser sementes também. Então, ou mesmo, eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é fazer as minhas sobremesas com biomassa de banana verde. Então, logo mais eu vou estar postando vídeo de como fazer a biomassa de banana verde para vocês. E ela tem bastante fibra e também ajuda aí a fazer a substituição do leite condensado em várias receitas. E assim a gente não passa tanta vontade de comer aí o docinho, mas inclui bastante fibra também, né? Outro vilão, né? Nós tivemos aí as bebidas açucaradas, processadas e tal. Nós tivemos a sobremesa. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. As sobremesas. E agora, esse eu acho o pior do pior dos vilões. Porque eu sempre escuto das minhas clientes, Sheila, alimentação saudável é muito cara, aquelas barrinhas são muito caras, é tudo muito caro, o que é natural, o que é diet, o que é light, é sempre mais caro. Gente, e por incrível que pareça, são realmente mais caros, mas não são totalmente saudáveis, como se diz. Eu adoro pegar produtos lights, diets e olhar o rótulo. Hoje, com a minha cliente, a gente olhou bastante nos supermercados e a gente não conseguiu achar nenhum que não tivesse açúcar. Então, se vocês observarem o rótulo desses alimentos, vocês vão ver duas situações. Ou eles aumentam demais a gordura, né, desses alimentos para que eles consigam chegar num sabor palatável para vocês, ou então ele coloca vários outros tipos de açúcar, que aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre eles, né? Então tem a xarope de milho, glicose, tem vários nomes que aí na próxima dica eu vou colocar aqui nos comentários para vocês. Então, surpreendentemente, esses lanches, barrinha de cereais, granola, barra de proteína, muitas frutas secas, se não tem a mesma quantidade, tem até mais quantidade do que os rivais, que foi um dos que eu falei aqui, a barra de chocolate. Então, ou você comer 2, 3 barrinhas, que hoje eu sei que tem gente que compra aquelas barrinhas lá rodeadas de chocolate, Nesfit e assim vai. 3 daquelas ali, você poderia estar comendo uma barra de chocolate. Teoricamente, teria o mesmo efeito. Então, assim, tem que ter bastante cuidado nas escolhas desses alimentos lights e diets. Eu prefiro evitar, né? Assim como a bebida, como as sobremesas, eu prefiro evitar essas barrinhas e esses produtos ditos saudáveis. E aí, gente, alguma dúvida? O que vocês estão achando? Ô, Kelly, obrigada. E aí, assim, não se deixe enganar. Muito cuidado com esses alimentos industrializados, né? A gente vai falar um pouquinho mais agora na quarta situação que você deve evitar. Na verdade, na quarta situação que você deve fazer, né? Evitar o quê? Evitar comprar esses produtos que têm vários tipos de açúcar. Então, hoje, a leitura das etiquetas, a leitura do rótulo, você realmente compreender e saber aquilo que você está comprando é muito importante. Hoje, como eu disse, eu fui no supermercado com uma coach e eu cheguei lá, ela já tinha escolhido um frango desfiado, aqueles prontos mesmos que a gente compra congelado. E aí, ao olhar, eu até coloquei no Instagram, depois quem quiser ir lá e dar uma olhada, ele tem lá 3 ou 4 tipos de açúcar.
Então, para você ver, por que colocar açúcar e gordura vegetal num frango desfiado que está ali congelado, gente? Sinceramente, eu não vejo explicação, eu não vejo o porquê disso, né? E infelizmente no Brasil a gente fica a mercê aí da indústria alimentícia. Então, se a gente não começar a efetivamente selecionar aquilo que a gente consome, a gente fica viciada no açúcar e nem sabe, porque às vezes você realmente não come doce, né? O doce em si, você acaba não comendo no dia, mas de tantos e tantos industrializados que você consome no seu dia a dia, você acaba consumindo muito mais açúcar do que deveria. Então, a leitura do rótulo é muito importante. Você procurar ali, na lista de ingredientes, se o açúcar está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, quanto mais próximo ele tiver, né, da lista de ingredientes, se ele tiver em primeiro, segundo, terceiro lugar, ele é o maior componente ali daquele produto, daquela composição. Então, para você ver que pão integral normalmente tem bastante açúcar, né? Eu já peguei alguns que o açúcar está em segundo lugar. Então, na verdade, o açúcar, por que o açúcar precisa estar no pão? Normalmente, para fazer a fermentação, mas ele não precisa estar em segundo lugar, né? De uma lista de 20 ingredientes, o açúcar está em segundo lugar. Então, tem que tomar muito cuidado com aqueles cereais matinais, né? As granolas, as frutas secas que a gente já até citou aqui. E eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, né, alguns nomes científicos para que vocês consigam identificar aí um pouco mais o açúcar dentro desses ingredientes. Né? Aqui, os principais que eu vou colocar aqui para vocês, é a glicose de milho, lactose, acho que hoje bem falada, né? Xarope de malte, glicose, frutose, néctar, sacarose, açúcar invertido, açúcar bruto, dextrose, maltose, xarope de milho, xarope de malte, maltodextrina. Gente, isso são só alguns tipos de açúcar. Agora você imagina o quanto a gente já conseguiu consumir desse alimento sem efetivamente saber, né? Eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês consigam aí depois identificar alguns tipos aí desse açúcar que normalmente pode estar nos produtos diets e lights, pode estar, né, inclusive nos congelados, como a gente viu hoje, né? Então, é sempre bom aí estar revendo essa situação. Então, para quem chegou um pouquinho mais tarde aí, a gente já falou aqui de 4 situações que podem te ajudar aí a consumir menos açúcar, né? Consumir menos açúcar durante a sua vida ou no seu processo de emagrecimento. Que foi o quê? Primeiro, identificar o vício, né? Tentar identificar se você é daquelas pessoas que não conseguem ficar sem o açúcar, né? E não propriamente só o açúcar. Você pode gostar muito, não conseguir ficar sem massa, sem pão, sem arroz, né? Todos esses carboidratos simples também geram, né, se transformam em açúcar no nosso organismo. Identificar o açúcar embutido aí nos processados, que são nessas bebidas, né, nas bebidas, nos refrigerantes, nos sucos, e assim por diante, sobremesas, né, que isso aí a gente não tem nenhuma dúvida.
Depois a gente falou um pouco sobre os produtos lights, que na verdade acabam tendo um pouquinho mais de açúcar do que deveriam. E também tomar bastante cuidado na leitura de rótulo para que você faça uma melhor escolha, uma boa escolha na hora da aquisição dos seus alimentos processados e embutidos. E eu deixei aqui nos comentários uma lista com alguns nomes científicos do açúcar para que você consiga identificar. Dá uma olhadinha aí na sua casa em alguns nessas barrinhas, nos biscoitos, às vezes pode ter nos sucos, né? Todos esses embutidos, dá uma olhadinha aí se tem esses nomes desses açúcares aí no rótulo dos seus alimentos. E aí, por último, eu deixei o quê? Dormir o suficiente. Gente, já é comprovado cientificamente a falta de sono, o que a falta de sono acarreta no processo de emagrecimento, né? E aí, ter bons hábitos de dormir cedo, né? Dormir a quantidade para você. E aí, o dormir é muito relativo, né? Existem aquelas pessoas que dormem tarde e acordam cedo, porém, tem um sono reparador. E tem outras que não. Tem outras que precisam dormir um pouco mais cedo, precisam dormir uma quantidade de horas um pouco maior para poder conseguir finalizar, conseguir terminar, ter um sono reparador. Então, é muito importante essa questão do sono e está muito ligado, está muito associado à questão da depressão, à má concentração, a redução da nossa imunidade. Então, o sono, além, né, da vinculação com a obesidade, também pode acarretar várias outras situações. E aí tem aqui uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com 23 adultos saudáveis, né? Os cérebros desses adultos foi escaneado por uma ressonância magnética funcional, e aí depois de uma noite completa de sono, eles fizeram a ressonância, e depois também de uma noite sem sono, foi feita a mesma ressonância. E aí os pesquisadores descobriram que a parte do cérebro que controla a tomada de decisão foi prejudicada depois dessa noite sem sono. Além disso, a parte do cérebro que responde pelas recompensas, pela motivação, pelo entusiasmo, pelo desejo, acabou sendo estimulada. E aí, o que aconteceu? Para esses adultos que depois de uma noite sem sono, né, eles tiveram o quê? Eles consumiram mais alimentos calóricos nesse período. Então, já está comprovado cientificamente. Então, se você costuma não dormir bem, né, a gente vai ter que trabalhar aí um pouquinho mais para que você tenha um sono reparador, porque esse sono pode te ajudar, sim, a levantar mais disposto, a seguir uma dieta ou uma reeducação, não gosto muito da palavra dieta, ou uma reeducação alimentar, né? Então, a falta de sono prejudica e muito o nosso processo. E também pode estimular a vontade aí por esses alimentos mais calóricos, e todo mundo sabe, um deles é o açúcar, né? Então, não temos muito por onde fugir. E aí, essa sensação, né, às vezes de cansaço que a gente tem depois de uma noite mal dormida, pode estar ligada à baixa da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, essas variações, e aqui também vou abrir um parêntese, que quando as mulheres estão de TPM, também tem a baixa da serotonina, então por isso que a gente fica naquela ansiedade, naquela compulsividade para comer doce, né? Então também tem esse ponto. O estresse pode prejudicar a síntese lá da serotonina, então
Muitas vezes, quando a gente está estressado, também a gente acaba consumindo um pouco mais desses alimentos. Então, cuidar do nosso sono, né? Ter uma noite de sono reparadora também pode ajudar a gente no desmame do açúcar, né? Pode ajudar a gente a viver um pouco menos sem o açúcar. E aí, uma boa dica, inclusive para as mulheres aí, né, não? Olá, meninas. Uma boa dica aqui que uma experiência própria, né? Foi o quê? Foi começar a consumir o cacau, né? Então, a pessoa fala assim: nossa, Sheila, mas é muito amargo, eu não gosto isso. E o que que eu fiz? A minha experiência, eu comecei com 50%, comecei consumindo chocolate 50%, sendo que no rótulo só tinha massa de cacau e açúcar. Depois passei para os 60%, depois passei para 70%, hoje eu estou em 85%. E a minha meta é que até julho eu esteja consumindo um cacau 100%. Já tentei algumas vezes, é bem desafiante, mas eu tenho fé que até o final de julho eu estarei consumindo apenas chocolate 100%. E isso, gente, o nosso paladar. Eu acho que agora voltou, né? Ah, sim. Opa, caímos aí, mas já estamos de volta. Olá, voltamos. Aí, boa noite, Jô. Que bom ter você aqui. Então, meninas, estava falando do chocolate 70%. Eu não sei se todas conseguiram ouvir. Então, eu tenho orgulho de conseguir chegar no chocolate 100%. E essa é uma ótima dica aí, principalmente para as mulheres no período de TPM, né? Consumir o cacau, seja ele 50%, 70%, o ideal que seja pelo menos 70%, mas o cacau tem a propriedade ele aumenta a serotonina, então dá aquela sensação de bem-estar. Eu tenho certeza que vocês comem aí um chocolate e vocês sempre dizem isso, né? Que vocês ficam mais felizes. Eu nunca fui muito fã do chocolate, porque eu realmente era viciada em açúcar, né? E aí eu sempre digo que tem essa diferenciação. Quando o pessoal fala assim, eu não consigo viver sem chocolate, aí eu digo, você gosta de chocolate ou você gosta do açúcar? Porque se você gosta do chocolate, vai ter problema. Ação alimentar, lógico que
de acordo com o que a nutricionista passar, você pode consumir o cacau? Pode, claro que pode, né? Então não tem contra. E aí, a dica que eu separei, fiz tudo, né? Ela ajuda a dormir, né? Se por acaso a gente teve um consumo aí excessivo do açúcar, ele ajuda a gastar mais essa energia. E também acaba ajudando aí, aumentando a serotonina, a dopamina, que são hormônios que vêm trazer bem-estar, tranquilidade, diminui a ansiedade, né? Já está comprovado também aí os benefícios dele em relação à depressão. Então, a atividade física é um coringa que eu uso muito hoje, né? Principalmente para quem está em período de manutenção, a gente vai trabalhar um pouco isso no desafio. Então, é você evitar as fontes óbvias de açúcar, né? Então, sobremesas, refrigerantes, aqueles açúcares escondidos nos processados, nos embutidos. E como que eu faço isso, Sheila? Lendo os rótulos, né? Gastando um pouquinho mais, lendo os rótulos. Você vai o quê? Gastar aí 2, 3 vezes que você for no mercado, você já começa a selecionar aquilo que você deve ter como escolha e aquilo que não mais no mercado. No início, claro, a gente acaba gastando um pouquinho mais. Algumas marcas, você já sabe que ali você não pode confiar. E molhos prontos, raramente. Então, gente, né, fazer esse desmame, lógico, vai gastar um tempo, vai ser de acordo com cada um, mas se você começar a fazer boas escolhas de açúcar, você vai ver que você já vai começar a ter uma evolução no seu processo de emagrecimento. E aí existem, como eu falei, existem várias e várias dicas de como fazer esse desmame. Aqui eu falei em torno de umas 5 dicas, mas um pouco mais aí a fundo essa questão do vício do açúcar, né? Dos sabotadores e mais. Então, agora eu vou falar aí um pouquinho mais do desafio. Jo, a gente realmente fica mais irritada. Você perde até a fome se não comer chocolate, olha para você ver. Realmente é muito complicado essa chocolate, né? Se for só o chocolate, eu tenho uma solução para você. Então, gente, o desafio, ele vai ser de etapas, né? A gente vai ter uma etapa da inicialização, que é a primeira semana. Vai ter uma etapa que eu chamo de ponto de partida, então na segunda semana a gente já vai ter planejado, a gente já vai ter as nossas metas em mente e a gente vai partir para ação, vai dar partida aí no seu processo de emagrecimento. E a terceira semana, olá, Júlia, boa noite. Na terceira semana, a gente vai estar já engatando quarta, quinta marcha. Então, aqui na terceira semana, a gente está todo vapor, com várias atividades, com vários resultados já. E aí, na quarta semana, a gente vai ligar o nosso sinal de alerta, né? Que o quê? Eu quero, nesses 30 dias, plantar uma sementinha aí, uma vontade, uma plantinha, né? A gente vai deixar aí uma plantinha para que você entenda e para você sinta, principalmente, que você é capaz. Você é capaz de tudo aquilo que você quiser. Então, o desafio, as inscrições abrem no dia 5 de junho e vão até o dia 11, né? Ou então até acabarem as vagas.
eu vou abrir apenas 50 vagas e eu tenho já várias delas preenchidas. Então, quem quiser fazer uma pré-inscrição, eu vou deixar o link aqui, é só preencher um formulário e aí você vai receber o link de pagamento 1 hora antes de eu abrir as inscrições. Então, não perca, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, né? E aí, gente, tudo bem? Vocês gostaram? A internet caiu um pouquinho aqui, mas foi muito bom compartilhar aí um pouquinho desse meu conhecimento com vocês, né? Eu acho que quanto mais a gente disseminar esse conhecimento, mais a gente vai ter mudanças na ter mais saúde, mais energia, menos doenças aí causadas por esse ingrediente, né? Por esse. Então, se você gostou, se isso fez sentido para você, marque aqui nos comentários uma amiga, compartilhe essa live para que mais e mais pessoas tenham essa informação e aí, com isso, consigam viver com menos açúcar. Né? E aí, com o dia terão saúde. E aí, essa é a minha missão. Meu conhecimento, né? Conhecimento que eu obtive aí com uma longa caminhada de 4 anos, estudando e experimentando situações, dieta, se emagrecer. Mas eu não queria emagrecer por emagrecer, eu queria emagrecer definitivamente e eu queria emagrecer com saúde, né? Então, graças a Deus eu consegui e eu quero muito, muito mesmo compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero que tenham gostado. E se você quiser fazer parte da minha lista de transferências, dicas, vídeos, se quiserem contato, tirar qualquer dúvida, é só adicionar, vou colocar o meu número aqui nos comentários, é só me adicionar no WhatsApp, me dizer assim, eu quero, e aí eu também vou te enviar um presente, e você vai gostar bastante. Então, se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão, só me dizer o eu quero aqui no WhatsApp, que eu te adiciono e a gente já consegue ter um contato mais próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa live foi rapidinha mesmo, só para a gente trabalhar um pouco e para que eu passasse para vocês um pouco de informação sobre o açúcar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite, Júlia. Eu fico por aqui e até terça-feira que vem. Toda terça tem live aqui para vocês com um tema super interessante. Se vocês tiverem alguma dica, quiserem que eu fale de alguma coisa aqui, quem sabe eu não faço uma live especialmente para você ou gravo um vídeo com a sua resposta. Tá bom? Fica com Deus.